Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Thaís Enaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E eu já tenho uma convidada aqui muito especial, Cristiane Seron. Muito obrigada por aceitar esse convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Estamos nessa jornada, nessa caminhada espiritual juntas há muitos anos, né? Há pelo menos 15 anos, né? Primeiro com yoga, depois com a dança clássica indiana, depois também agora com a terapia artística antroposófica. Nos formamos, né, em terapia artística antroposófica. E agora até mesmo morando na mesma cidade, né, em Florianópolis. A Cris se mudou para cá já faz mais tempo, há mais de um ano. E eis que o universo também me trouxe para cá. E eu estou muito feliz da gente estar nesse momento aqui agora compartilhando um pouco dessa nossa caminhada juntas. Então, primeiro eu queria te pedir para você começar se apresentando, pode ser? Thaís, muito obrigada pelo teu convite, muito honrada. Admiro muito teu trabalho como terapeuta, como atriz, como pessoa incrível. Mora no meu coração. É uma honra estar aqui com você. Eu sou yoga terapeuta, especialista em artes meditativas. A minha caminhada com yoga começou na infância, a partir da influência do meu bisavô. Meu bisavô foi um grande mestre de meditação. Minha mãe é professora de yoga. E nessa caminhada eu fiz algumas formações. A minha última formação, a formação que eu me dediquei, me entreguei completamente, né, há mais de 20 anos, que é o Yoga na tradição de Krishnamacharya, que é uma abordagem terapêutica do yoga, né? E a dança clássica indiana eu encontrei ao longo dessa caminhada também, né, do yoga, com a minha mestra Sandhya Deepakar, indiana, né, de Orissa, do leste da Índia. Hoje a dança clássica indiana é um caminho terapêutico, artístico, que eu proponho mais livre, né, além da estrutura tradicional da dança. E a própria terapia artística, esse caminho espiritual, através da arte, né, a ser amadurecido e desenvolvido ao longo de nossas vidas. Várias vidas. Sim, um caminho sem fim, né? Sim. Para a gente começar, então, eu queria que você contasse um pouco como que você vê essa relação da meditação em si com essas práticas, seja do yoga, seja da própria dança clássica indiana e da terapia artística também. Eu acho que a meditação é sempre uma construção, né? É uma construção de um hábito de vida, um modo de viver que tem a ver com as nossas escolhas, né? E as nossas escolhas também exigem um certo amadurecimento, né? Então a gente tem muito assunto para desenvolver. A partir do yoga, a meditação, ela é um processo gradual a ser reconhecido e construído, né? O yoga nos oferece uma série de ferramentas, um respaldo muito grande de ensinamentos com supervisão, né, dos professores. Isso é muito importante, né? No yoga a gente nunca está sozinho. Inclusive o yoga, ele significa relacionamento. É uma proposta de relação, de interação. E amadurecimento dessas relações, né? É como um treinamento para as nossas relações pessoais, a prática de yoga. E a meditação, ela é um relacionamento íntimo também, que a gente vai exercer, né, na prática. No yoga terapêutico, é muito importante essa abordagem da pessoa, da biografia, da onde ela está, o que ela apresenta naquele momento, né, o que ela precisa naquele momento. Então, vai ser direcionado a ela uma prática especial, que sirva a ela para aquele momento, né? Não é uma generalização ou só meramente uma prática física, né? No yoga terapêutico, a prática física é mais uma ferramenta, né? Muito utilizada, muito útil, mas muitas vezes você não propõe o asana, você pode propor ensinamentos, você pode propor respiração, meditação, né? Muitas vezes é muito mais o acolhimento, né, do terapeuta, do professor, do que uma prática física, né, como o yoga é visto, sim, né, no mundo hoje, né? A proposta do yoga terapêutico é uma proposta de relacionamento e acolhimento, né, em primeiro lugar. E a dança, a partir da dança,
A dança, ela propõe uma entrega do organismo como um todo. E a partir dessa entrega, que vai se desenvolver no movimento, no gesto, na interpretação das emoções, na inspiração poética também nas orações, você desenvolve toda uma consciência do fluxo da vida, do fluxo em você, do fluxo da vida, dessa verdade também, que tudo é impermanente, porque até então tudo isso é uma ideia, né? O movimento, a impermanência, mas você exercer isso no seu organismo, você vivenciar isso, é muito curativo. E você tornar essas ideias como uma verdade interna, né? Então, esse poema, essa oração, quando você interpreta, é muito diferente do que você só ler, ou só escutar, ou só estudar, né? A interpretação, ela vai te desenvolver num nível muito profundo, um nível meditativo, porque a meditação é uma experiência, né? Você que é atriz pode dizer isso, né? Quando você para interpretar uma poesia, um artista, você começa a entender outros níveis, né? E a meditação, ela é compreensão, né? É o aprofundamento da nossa compreensão. Sim. De você estar em união corpo, mente e coração, né? Exatamente. De você conseguir integrar esses vários níveis, né? Isso é definir yoga, né? Quando a gente experiencia tudo isso junto, é yoga. Se existe de muita distração, muita agitação, um desses âmbitos está completamente desconectado dos outros, já não é a experiência de yoga, já não é a experiência de meditação. Sim. E essas práticas que a gente pode chamar de uma meditação ativa, né? Porque se tanto yoga como a dança, né, ou como a terapia artística está sendo proposta com um foco meditativo, né? A gente pode entender, então, não sei se você também entende dessa maneira, como uma meditação ativa. E, claro, né, o que a gente faz fisicamente, exteriormente, acaba reverberando internamente, mas a gente pode entender como um primeiro nível, assim, até que a gente consiga chegar a uma meditação passiva. Como é que você vê esse processo, né? Sim. Primeiramente, o yoga, ele propõe a purificação dessas ações no mundo, né? Nas suas ações externas. Também as suas ações internas, com você mesma. E depois, uma abordagem física, do seu organismo físico, né? Que é importantíssimo. O nosso corpo é o nosso veículo. A gente existe no mundo através desse corpo. A gente experiencia esse mundo através dos sentidos que estão nesse corpo. E o corpo é um templo, né? Então a dança, o asana do yoga, existe toda essa visão de que o corpo é um grande veículo, né? Um grande veículo do sagrado, do divino. Então cuidar do corpo e fazer o corpo funcionar bem, desenvolver capacidades, habilidades, né, com o nosso corpo, é um refinamento, é como se fosse lapidar uma pedra bruta, né? Nas escrituras, né, da Índia tem muito isso, lapidar uma pedra preciosa, né, para chegar no diamante que é translúcido, enfim, tem toda essa parte poética. Então, essa parte do nosso corpo, do nosso organismo, de considerar todos esses níveis, o próprio cérebro, ele é corpo, né? Ele é uma máquina a favor da mente. O cérebro não é mente, né? Então, é venerar toda essa instrumentalização física, né? Em primeiro lugar. Sim. Primeiro você tem um olhar, assim, mais, né, daquela realidade, daquele momento, e é uma autoobservação para primeiro entender qual que é o contexto, né, qual que é os sintomas, né. O corpo, ele vai sempre nos revelar, né? Ele vai sempre nos revelar. Para dançar, tudo vai aparecer ali, né, naquela dança. Mas no sentido ainda mais profundo, a respiração vai te revelar mais. Então, por exemplo, no yoga terapia, existe todo um trabalho de estudo muito preciso, muito valioso, para você considerar esses sintomas. E então conceber qual obstáculo define aquele sintoma, o estado daquela pessoa, né? Então tem todo um corpo de conhecimento que nos oferece como estudar esses sintomas, como estudar esses obstáculos. Uhum.
E o corpo e a respiração vai revelar de forma muito clara e direta como a gente está. A respiração mais, porque o corpo ainda, se você tem domínio do corpo, você ainda consegue mascarar sintomas. Pela respiração, não. Pela respiração não tem como. Interessante. É um diagnóstico. Eu considero a respiração um diagnóstico pro professor de yoga, pro terapeuta, né? A maneira como a pessoa Sim. respira. Se ela respira muito Sim. superficialmente, só aqui nessa Sim. parte mais alta do peito, ou se ela fica em apneia, tudo isso, né, Exato. vai te dar... Porque o corpo, assim, se a gente entende, né, os neurocientistas sabem, né, hoje, a partir dos estudos, que 95% de quem a gente é mente subconsciente e inconsciente, né? Então, assim, imagino que o corpo é aquele instrumento que vai espelhar aquela situação inconsciente daquele ser humano, assim, de uma forma bem direta, assim. Você também vê dessa maneira? Provavelmente. Porque normalmente a gente está respirando inconscientemente, né? A respiração não é uma atividade que a gente precisa, né, estar atento necessariamente para que ela aconteça, né? É um movimento involuntário que, né, basta estar vivo dentro de um corpo, que esse corpo e um dos objetos principais da meditação é justamente essa atenção consciente para a respiração, né? Porque a partir disso a gente começa a entrar em união, né, de mente e corpo. A respiração, ela expressa o nosso estado interno de uma forma muito clara. Aí, é claro, como terapeuta, você vai observando, você vai refinando essa observação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz yoga há muito tempo, ela pode dominar toda a técnica física. Uma dança também. Mas a respiração dela, ela vai revelar. Ela vai revelar o estado. Sim. Então, às vezes, num atendimento, eu tô olhando aquela pessoa numa proposta simples, até física, seja de dança, de yoga, eu falo, não, alguma coisa está acontecendo, vamos parar, me conta, vamos ver isso primeiro, porque a respiração não está acontecendo, né? Então aí não adianta, porque a respiração é o fundamento, né, da prática, para meditar e para sim. E quando você não começar a se aproximar, né, desse entendimento do que tá, das causas, né, que estão gerando aquela situação daquele corpo, daquela respiração, é difícil também da gente conseguir avançar, né, Cris? Como é que você vê isso? Enquanto a gente não preparar o solo ali, o terreno, a gente não consegue começar a falar de transformação, né? Isso é muito importante, Thaís, que você trouxe, porque existem 2 níveis que a gente começa a trabalhar, né, no sentido terapêutico, com yoga, com dança, e eu acredito que em todas as terapias de acolhimento verdadeiro, né? Primeiro, a gente precisa pacificar para depois transformar. Não adianta a gente querer trabalhar nesse âmbito da transformação que é profundo, às vezes uma ferida, né, uma questão muito séria, sem o respaldo da pacificação. Durante muita agitação, muita crise, não tem como transformar, né? É muito dolorido, é muito difícil, né? Talvez a gente provoque outras coisas. Então, essa responsabilidade também. Então, no yoga terapêutico, a gente tem essa visão, né, de que primeiro, pacificação, depois a purificação, que já é a transformação, no sentido gradual, muito gradual, sem querer chegar num resultado e principalmente sem essa preocupação de chegar na causa, especular a causa. Isso a gente já saiu do que a meditação propõe, que é essa presença, essa entrega, essa delicadeza do acolhimento da pessoa, né? Porque aí você vai entrar num âmbito intelectual, uma especulação de que a causa é essa e pode ser muito mais dolorido, né? Não é seguro. A causa é importante, porque o sintoma, ele vai te direcionar para as causas, né? Então, por exemplo, dor física, né? Ou dor no coração, aquele aperto assim emocional. Isso é um sintoma de que algo mais profundo esteja acontecendo. Sim. Pode ser medo, por exemplo, né? Respiração agitada. Isso já é um sintoma de que tem um desequilíbrio, né? E isso serve para o professor e para o terapeuta em primeiro lugar, né? Ele se reconhecer em tudo isso para depois conseguir ver isso no paciente ou no aluno. Sim.
né? E não quer dizer que a gente faz isso, meditação e yoga, há 30 anos, que a gente está pronto, que tudo isso está estabelecido. A gente conheceu, a gente experienciou, mas a vulnerabilidade que é humana, ela está acontecendo o tempo todo. Então a gente está avançando e retrocedendo o tempo todo. E o yoga como respaldo. Sim. De segurança, né? A gente não está sozinho nunca no yoga. Existe o professor, os ensinamentos tradicionais, a supervisão, tudo isso é fundamental. Sim. Né? Que é o relacionamento. Sim. E pensar que assim, o próprio corpo, né, é soberano, assim, a própria consciência é soberana em si, para no tempo certo, né, no tempo que assim, o melhor para aquela pessoa, as condições estão favoráveis, né, para que a transformação possa acontecer. Não é algo que a gente precise se preocupar, né, como se fosse um objeto que a gente coloca de fora, que é artificial, né, assim. Você falou da questão que a gente foge um pouco da essência da meditação, né, porque no momento que a gente cria uma expectativa, né, a gente entra na identificação com relação a essa meta que a gente quer atingir, né? E aí a gente já está de novo, né? Se distanciando dessa pura presença, desse puro ser que contempla o presente livre, né? Tem as 3 regras de ouro que eu costumo falar da meditação, né? A primeira é relaxar, a segunda é não julgar e a terceira é não buscar resultados ou criar expectativas, né? Se a gente conseguir incluir essas 3 atitudes, né, no processo da meditação, isso vai ser muito mais favorável, né, para que a gente comece a se aproximar um pouco mais desse caminho tão profundo, né? Exato. Você falou em identificação, né? E esse processo da identificação, ele é muito sério, ele é muito considerado no yoga terapêutico, né? Porque o tempo todo a gente não está vivenciando o mundo como ele é. É praticamente 99% de identificação, de interpretação dentro da mente, né? E a meditação, ela é justamente a prática de treinamento da observação real, né? Essa presença. Por isso que a gente precisa de recursos, né? Não adianta a gente propor, vamos meditar, senta, não vai acontecer a meditação, né? E quando você começa a se entregar para esse caminho, como você disse, o próprio corpo, a própria respiração, tudo isso tem seu próprio tempo e se autocura. Porque ele se reconhece num ritmo natural, que não é o ritmo artificial da identificação, né? Então toda a aceleração, o medo, o consumo, ele é baseado em identificação. Tudo que é vendido tem a identificação ali por trás. Você se identificou com alguma coisa, você vai se ligar naquilo e ali você vai se prender e vai ficar, né? E o yoga é o oposto, a meditação é o caminho oposto de toda essa nossa cultura, né? O yoga é uma tradição contra a cultura, a meditação é contra a cultura, né? E que bom, né? Porque esse engajamento é que vai conduzir, que vai nos conduzir para o discernimento, que é uma palavra até sagrada na Índia, que é viveka, que é você aprender a discernir entre o que é ilusão, o que não é ilusão, né? Existem mantras, né, que recitam, né, toda essa sabedoria, entre uma verdade e uma identificação. Mas isso é um processo gradual de construção, acompanhado. Essa é a grande chave. Sim, de ter um professor, de ter uma orientação. Sempre. E de também ter um grupo, né, de apoio, né, esse movimento social, né, que no budismo eles chamam de sangha, né? Sangha. Quando você é ligado a uma sangha, existe todo um campo, né, energético, espiritual, vibracional que te sustenta, porque você pode se remeter àquilo, você pode contar com aquilo. Então só o fato de você não se sentir sozinho, sim, isso já é curativo. Ver que outras pessoas também passam pelos mesmos processos. Exato. E dificuldades que você, exato, né? Que você não é o único que passa por aquele sofrimento. Fora isso, essa questão do social da relação, né? Se a gente entende que yoga é relação, né? Como é importante a gente cultivar, né, essas relações, né? Da gente regar essa planta, né? É o desafio da humanidade, eu acho, né? Existe uma definição muito bonita
sobre meditação, né, no yoga, que é a meditação, ela é como se fosse um fluxo contínuo entre você e o que você contempla, né? Como um fio de mel ou um fio de óleo ininterrupto. Então não tem interrupção. É uma conexão, é uma relação de troca contínua. Então a meditação é dinâmica dentro do ponto de vista do yoga. Não é algo estático que você tenta suprimir ou parar. É uma relação, conexão que flui e amadurece. E amadurece. E isso vai te causando bem-estar, uma série de benefícios, né? É a relação que cura. É uma relação verdadeira. Viva, né? Viva. Achei muito lindo isso que você falou, dessa imagem poética da meditação como sendo esse fio de mel ininterrupto, né? Porque a gente me fez pensar justamente na nossa coluna central de energia, né? Que em sânscrito é definido como Sushumna, né? Mas é esse eixo vertical principal de energia, né? Que se estende do períneo até o topo da cabeça, que é justamente o centro da consciência, né? Que mantém, é uma linha dourada de energia que mantém a energia original do plano unificado, né? Do plano divino. E é justamente isso que a gente treina, né? Em meditação, justamente encontrar esse centro, né? Que é uma dinâmica viva, né, onde as polaridades opostas estão reunidas no centro da consciência. Então a gente sai daquela ideia de uma consciência polarizada, de uma consciência dividida, né, para uma consciência unificada, em que as polaridades elas são essenciais, elas são importantes, porque é só a partir da reunião de polos opostos que a gente consegue atingir uma nova vida, né, o centro dessa consciência, né? Então achei muito lindo isso que você trouxe, assim, que me faz também conectar, né, com esse caminho também, né, que eu venho pesquisando da meditação. É muito especial essa definição. Meus professores sempre utilizavam, né, dessa imagem poética, né, desse fio de mel ou fio de óleo ininterrupto, né? Então é uma conexão direta que não para, né? É um aprofundamento dessa conexão, desse relacionamento, dessa experiência, né? E mesmo essa união das polaridades é uma experiência, né? Não é racional, mas isso acontece naturalmente com o treinamento da meditação, Sim. Né? Com o hábito da contemplação e esse aprofundamento, né? E muitas vezes não vai ser confortável, né? O que a gente vai esbarrar internamente, às vezes pode mexer com outras coisas. A gente para, olha, usa o processo terapêutico da pacificação para depois transformar, como a gente falou, né? Sim, sim. Então é um modo de vida a meditação, com certeza, é um modo de vida, né? Que vai nos direcionando para as nossas escolhas e vai limpando também, né? Nosso caminho, vai aprimorando essa capacidade de observar uma verdade, né? E não só de tropeçar e ficar preso na identificação, né? Sim. Porque a gente vai se identificar. A questão é ficar pro resto da vida só nisso. Você não perceber o novo, você não perceber nada, né, do que a própria existência te oferece pela ignorância, né? No yoga, a ignorância, que é a vidya, é justamente o estado de esquecimento completo de quem a gente é. E aí começa todos os outros obstáculos, né? Quando a gente se afasta do que nós somos. Sim. E aí a meditação, ela é um processo de você se libertar disso o tempo todo, né? Então, caiu na ignorância, tem a meditação como antídoto, né? Como um remédio natural para existir. A questão é quando a gente nem percebeu que estamos, né, nessa condição, né, de ilusão, de ignorância, né? Por isso que a referência é muito importante, né? Quando você falou agora desse eixo interno, né, que é uma referência, essa é a base de toda a prática, principalmente do yoga, da tradição indiana, essa referência ao professor, à escritura, porque sozinho nós vamos decair na ignorância e na identificação e não vamos perceber. Sim. Precisamos de alguém Sim.
para segurar nossa mão e falar, Sim. vamos. Se a gente for pensar, né, por mais que 3 pessoas estejam vendo a mesma coisa, cada um vai ver de uma maneira absolutamente particular e diferente, né? Completamente. Então o que a gente vê não está no objeto em si, né, mas está na maneira que a gente percebe aquela realidade a partir do nosso referencial. Exato. Né? Então, por que é tão importante que a gente conte com a ajuda de outras pessoas? Porque cada um vê de uma maneira diferente, né? E esse processo inconsciente, por si próprio, é inconsciente. A gente não percebe, né? Então, para que a gente comece a tornar consciente o inconsciente, né, é muito importante a gente contar com a ajuda de alguém que vai poder trazer aquela percepção inconsciente para você, porque ela está olhando a partir do observador, né, que também é Exato. uma meditação, né? A meditação é a gente conseguir se colocar nesse lugar do observador, de uma testemunha neutra que observa a si mesmo como um filme, né? Sem essa Exato. identificação com os conteúdos que estão sendo ali. É a proposta do yoga. Exatamente. É como se fosse um espetáculo, né, de dança ou de teatro, e existe o observador. Aí a interpretação que reside na mente cabe a cada um ali, de acordo com, vamos dizer, todo o material hereditário, né, de memórias, né? Tudo isso vai ser a interpretação. Sim. Então são muitas camadas aí, né, Cris? Muitos véus que a gente precisa, com a prática, com o tempo, né, ir desvelando e limpando. O que eu acho importante, né, a gente chegou nisso, né, no observador, naquilo que é observado, na mente a gente tem toda a interpretação e identificação, mas dentro desse processo a gente não criar uma meta de superação a ser alcançada, né? Então eu preciso superar todas as minhas identificações, memórias, não é isso, né? Pode ser que, né, nessa vida não seja possível e tudo bem. Eu acho que é muito mais o reconhecimento, né, que é um caminho de humildade. E aí quando você sabe que aquilo vai operar, você se permitir atuar de outra forma. Eu acho que isso é o grande benefício da meditação, né? Você se permitir atuar de outra forma, né? Não de acordo com aquela identificação que você já sabe, né? Às vezes você já sabe, né? Não de acordo com os nossos vícios, né? As nossas tendências automáticas. Essa é a chave, não é alcançar a liberação de todos os obstáculos. Ser iluminado. Nós somos humanos, a vulnerabilidade vai estar operando o tempo inteiro, né? É o ser humano espiritual, né? Você não deixa de ser humano. Isso é ser espiritual, na minha opinião. Isso é ser espiritual. Essa humildade, né? Sim. E a dança, a própria dança, né, ela também treina essa capacidade de observação, né? Você se vê interpretando, você se vê em movimento. E aí você percebe uma série de coisas, né? Todos esses condicionamentos, o que se apresenta como obstáculo. A própria, pensando na terapia artística, né? A arte em si, aquele fenômeno, né? Já diz por si mesmo, né? A própria experiência já diz por si mesmo. É uma observação direta ali que a gente tem, né? Uma oportunidade de perceber esse inconsciente de uma forma muito pura, né? Aquilo que a gente falou, que a respiração seria um diagnóstico, né? Para observar o estado da pessoa. A arte, ela também é uma revelação direta de todo o estado interno da pessoa, mais do que o corpo. Então a respiração e a arte, para diagnosticar, é muito claro, é muito preciso. Claro, tem todo um processo, né, que o terapeuta vai estudar, vai se refinar, mas são meios diretos de observação. Então tem muitos tipos de técnicas de meditação que a gente usa, né, um objeto, mas depois que a gente vai aprofundando, né, esse estado, né, o objeto num determinado momento ele não se torna mais tão necessário, né? Por exemplo, um tipo de técnica de meditação de percepção, né, de compreensão, que
o Ramana Maharishi, né, ensina muito, né, que é você colocar perguntas de autoquestionamento e reflexão para você ao longo da prática, que é como um caminho direto para você conseguir experimentar a consciência da consciência, né? Você testemunhar a própria consciência, né? Você se perguntar perguntas fundamentais como o que eu sou, né? Quem eu sou. Se você observar segundos depois que você colocar essa pergunta, né? E tiver essa percepção, a gente pode sentir um pouco, né? Esse elixir, essa pura presença que a gente, né, treina em meditação. Esse já é um estado mais avançado mesmo, né? Porque primeiro a gente precisa da própria identificação a nosso favor no objeto de meditação. Sim, né? Exatamente. Eu acho que essa é a chave também da prática do yoga, né? A gente pode se identificar com coisas que nos fazem bem, né? Não só com condicionamentos e marcas que nos fizeram mal, mas usar esse mecanismo que é do nosso ser, do nosso organismo a nosso favor, terapeuticamente. E aí a escolha do objeto é muito importante. Mesmo na Índia tem toda uma tradição, né, de mestres te direcionarem qual deidade você deve se remeter para a oração, porque as qualidades desse objeto você vai adquirir. Então tem todo esse cuidado também. O que você vai propor? É como uma atividade artística, né? Que atividade artística você vai propor, né? Qual poema você vai oferecer para aquela pessoa numa dança, no teatro? É porque ela vai se identificar com aquilo e vai absorver as qualidades daquilo. Qual mantra, né, que Exato. o professor vai escolher para aquela pessoa, porque cada um é único, né, e cada um tá num momento. Sim. Então é muito importante, né, essa observação primeiro, né, e essa indicação para aquele momento daquela pessoa. Sabe que eu queria que você me contasse um pouco, Cris, da sua experiência com eu falo Tinatá, mas você mesma que me ensinou que não é exatamente assim que fala. Eu achei que eu estava falando certo, mas na verdade é um mestre zen budista, né, vietnamita, que você, enfim, teve a oportunidade de estar na presença dele, né? Ele que fez a passagem recentemente, inclusive, né? Queria que você me contasse um pouco dessa experiência. É realmente uma experiência muito especial que eu tive a oportunidade de vivenciar. Começando pela questão do nome, né? O nome dele é vietnamita, né? Para nossa cultura é muito diferente. E quando eu cheguei lá na comunidade dele na Tailândia, Plum Village, né? Que é chamada Thai Plum Village, nós perguntamos, né, para os monges, fomos perguntar como que se pronuncia, né, o nome dele, porque mesmo para quem era de outros países, né, é uma pronúncia difícil. E a primeira atitude dos monges foi muito bonito, porque eles pararam e ficaram alguns minutos em silêncio completo. Eles faziam muito isso lá, né, no retiro, e no primeiro momento, para a maioria das pessoas era difícil isso, porque a gente ficava numa situação assim, será que ele escutou? Será que ele entendeu? Será que eu pergunto de novo? Mas na realidade, eles têm esse hábito de parar, respirar, refletir antes de responder. Então não é uma ação reativa, uma resposta automática. E nessa ocasião em especial era o nome do mestre deles. E aí aquele silêncio, né, ficou ali no ambiente, e aí a monja recitou Thich Nhat Hanh. Eu não sei se é isso, mas foi o que eu memorizei. E todos o chamam de Thai, né? Então, mais fácil a gente chamar ele de Thai, né? Significa professor Thai, professor, um grande ativista pela paz mundial, que justamente revelou a meditação para o mundo de forma dinâmica nas atitudes, né? E quando a gente vai para o retiro que ele propõe, que a comunidade dele propõe, é uma proposta de transformação através do amor, da generosidade, dessa atitude amorosa, da ternura, da delicadeza, que também é muito contra a cultura, né? com assim, os hábitos, né, que a gente vivencia, mesmo
essa vida online, rede social, aceleração, não existe mais a ternura, a contemplação, a pureza, né? E o tempo todo no retiro são práticas que eles desenvolvem esse âmbito, né? E aí tem toda uma rotina que é proposta, né, para o grupo, sempre a proposta da convivência, né, num ambiente muito simples e ao mesmo tempo tudo muito lindo e refinado. É muito interessante como os monges acolhem cada pessoa individualmente também, né? Como numa sessão de terapia, por exemplo, eles sentam com cada um, assim, em meio à natureza, ou num banco, na comunidade, e eles conversam com a pessoa. E nessa conversa, eles vão purificando tudo que a pessoa tem ali para tratar. É muito especial, muito especial. E toda a questão também da alimentação, né, que é uma comunidade autossustentável, então tem cantos e silêncio, né, na hora da refeição. O tempo todo no monastério tem sinos que tocam, né, de tempo em tempo. Então tem um sino que é de meia em meia hora, outro de uma em uma hora, para que você pare. Então quando o som do sino toca no monastério, todos param, tá? Assim, andou, tá cozinhando, para e respira. E isso é um hábito que você vai vivenciando naqueles dias e vai te desacelerando, né? Porque você vai marcando outra coisa no teu organismo, né? É diferente do que a gente vivencia, a gente está marcando a aceleração. Quando a gente pega o WhatsApp, o Instagram, a gente está reforçando o tempo todo esse distanciamento, né, do que a gente é, preocupado com uma realidade externa, entrando numa demanda externa, né, de aceleração, e o som do sino é o oposto. Traz um ritmo, né? Traz um ritmo perfeito, porque é cronometrado, e você para. E aí você se percebe sempre acelerado quando você vai parar, ou pronto para reagir em alguma coisa. E o próprio sino nessa tradição, né, do budismo vietnamita, ele é venerado pelos monges. Então, no final da tarde, eles cantam para o próprio sino. É muito lindo como as mulheres monjas vão cantar para o sino e tocam várias vezes o sino, né? E é uma vivência muito especial que eu recomendo muito, assim, para qualquer pessoa. Quando eu estive lá, eu tive noção do tamanho da minha ignorância, principalmente. Eu chorei muito, sabe? Foi muito forte. E eu consegui encontrar, né, com ele, né, com o Thay, né? E foi uma emoção muito grande, assim. Você sentir, né, alguém que realmente praticou essa compaixão de forma genuína no mundo. Eu não conseguia pensar mesmo, era muita emoção, eu chorei muito, todos, né? Assim que ele apareceu, não tinha ninguém que não chorava ali, mesmo quem convivia com ele. Porque é realmente uma encarnação humana da compaixão, sabe? E assim, uma força, e eu me senti assim, eu falava, meu Deus, pra que tanto ódio na vida? Pra que tanta raiva? Pra que tanta ignorância? Né? E vem, né, tudo isso, você vai na frente de um ser, né, dessa magnitude, assim. Então tenho muito a agradecer a essa comunidade, o trabalho mundial também que eles fazem, né? Tem vários lugares no mundo, né? Como ele viveu muito tempo na França, a comunidade dele maior é na França e tem vários lugares no mundo, né? E eu sempre segui a distância, porque uma aluna minha me deu o livro dele uma vez, eu sempre li muito, gostei. E nunca imaginei que eu pudesse me aproximar tanto. Aí meu irmão, que residia na Europa, ele me pediu uma indicação de um retiro. Eu falei, olha, o único retiro que eu realmente recomendo é o Plum Village. E ele foi. Aí quando ele voltou, ele falou, você tem que ir, vou te dar isso de presente. E ele que me... Ai, que lindo. Ele que me concedeu essa oportunidade de estar lá com meu filho mais velho. Nós dois fomos juntos. E a própria visita à Ásia é muito especial, né? Que é um lugar de origem, né, do budismo, da meditação, a vivência devocional na Tailândia, na Índia, é muito especial pra gente vivenciar, né, esse lugar ancestral da meditação. Sim. É uma peregrinação. Imagino que deve ter sido estar na presença de pessoas, assim, né, que
que é isso, que é o que a gente falou um pouco do que está além das palavras, né? Sim. Eu também experimentava muito isso na presença da Leslie, né? Era algo ali que te trazia para um estado, para uma consciência que, assim, aquele ser ali já constela, né? Uma frequência. É impressionante. E você compartilhar da presença, você consegue se aproximar um pouco, né, disso que a gente não consegue, foge, escapa a nossa linguagem, né? A gente não consegue traduzir esse nível tão profundo, né? Me parece que eles compartilham do campo deles, Sim. né? Assim, da prática deles, o nível que eles alcançaram, né? Em especial. Não é racional. Não. Eu trouxe um poema É. do Tai pra gente recitar juntas e para eu fazer os gestos da dança meditativa, né? A gente falou um pouquinho da dança como uma prática, né, de oração, Sim. através da poesia. Então eu trouxe um poema dele pra gente fazer juntas. Ah, vamos fazer então. Vamos fazer? Sim. A doçura do mel reside em teus olhos quando você olha sem a raiva. A luz do sol reside em teu rosto quando a tua mente é pura. Plumas em tuas mãos quando você toca sem apego. Pétalas em teus pés quando você caminha com alegria. Música em tua voz quando você fala sorrindo. E a luz da lua no teu sono quando o coração é puro. Tinhaque. Obrigada, Thaís. Gratidão, querida. Beijo.